Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e esses dias estamos falando de mulheres, né? Falamos de Abigail, falamos de Um Lugar da Mulher, e hoje nós vamos falar de Esther. Esse texto foi escrito pela irmã Jaqueline Teixeira para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O Manancial é um devocional que tem meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de quê? Inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual, tá bom, irmãos? Então, como não fui eu quem escrevi, eu não escrevi nadinha disso, nenhuma linha. Eu vou ler com os irmãos que a irmã Jaqueline Teixeira escreveu e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Estou esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos entender, né? Senhor Jesus, que nós possamos compreender as tuas palavras, compreender aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos entender que somos forasteiros, peregrinos aqui nessa terra, e que vivamos da melhor maneira para te agradar. É isso que eu te peço, não porque a gente mereça, a gente te pede porque precisamos de ti. E é em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa porção bíblica está em Esther. A irmã Jaqueline achou por bem que nós lêssemos do versículo 4 até o 17, mas eu vou ler o capítulo 4 inteirinho, tá bom? Então, para não ficar maçante, pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntinhos, tá bom? É quando Mardoqueu, aquele homem que havia criado a Esther, está precisando de ajuda, porque tem um decreto para matar todos os judeus. Então ele está precisando de ajuda e ele vai falar com a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la, e ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então, Esther mandou a Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no palácio interno, sem ter sido convidada, está condenada à morte, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará. Quando todos os outros judeus forem mortos, se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão da outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo.
Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Ora, Esther, ela é vista como uma estrangeira. E o texto chama-se Esther e a vida como estrangeira. O versículo é a parte B do versículo 14 que diz: quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther, ela colocou a vida dela em risco por causa do povo dela, o povo judeu. Porque ela não tinha certeza que o rei ia estender o cetro e ela poderia morrer, né? A Vasti, a antecessora dela, sabia muito bem, ela sabia muito bem o que tinha acontecido com a Vasti. Ela sabia que ela poderia também se dar muito mal, né? Porque ela estava se expondo a um perigo. Mas o que Esther também sabia, que ela aprendeu com Mardoqueu e com o povo dela, é que debaixo da oração, com sabedoria, paciência e perspicácia, ela podia conseguir executar o plano dela, pedindo misericórdia para Deus. E por que ela fez isso? Porque a Esther, ela podia estar no palácio, ocupar uma posição de honra, mas a verdade é que, apesar dela ser rainha da Pérsia, ela não era uma pessoa que tinha nascido na Pérsia. Ela era do povo judeu. Então, por mais que ela pudesse ser chamada de Esther, no fundo ela era Radassa, uma judia. Ela era estrangeira na Pérsia e ela estava assim, vivendo ali, longe de onde o povo dela vivia. Ela estava na Pérsia e por algum tempo a Pérsia também estava dentro da rainha Esther. Mas chegou um momento que ela teve que romper com aquilo, ela tinha que escolher entre ser persa e ser judia. E aí ela resolveu se posicionar em prol do povo dela, que era realmente quem ela era a verdadeira identidade dela. Então nunca era tarde demais, nunca é tarde demais para a gente se arrepender e falar assim, não, eu não sou desse povo, eu sou desse. E a Esther entendeu que ela era Radassa. A gente também, irmãos, a gente nesse mundo aqui, a gente é estrangeiro, né? Nós somos cidadãos do mundo de Jesus Cristo. Nós somos desse mundo aqui. A gente vive aqui no meio dessa cultura, de muitos valores, a cultura da satisfação, do belo, do lindo, do rápido. Mas isso não pode moldar o nosso pensamento. Por isso que é importante a gente fincar as nossas raízes aonde? No Senhor. Para quê? Para que a gente não possa perder de vista nunca que nós somos cidadãos do céu. A gente nunca pode esquecer de quem nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A medida certa para viver na Pérsia atual, que é o nosso mundo aqui, esse mundo que a gente vive, né? A nossa Pérsia, fazendo uma analogia com onde a rainha Esther vivia. Então, para a gente viver bem aqui nessa Pérsia, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. A gente não pode ficar isolado, perdendo a oportunidade de influenciar pessoas, de falar do amor de Deus. A gente não pode ficar conformado com esse século, né? Como diz a palavra, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui ela coloca um texto de Emílio Garofalo Neto, no texto Esther na Casa da Pérsia, que diz assim: a assimilação é uma falha da nossa ousadia. Isolamento é a falha da nossa coragem. Então, quando a gente assimila, a gente acaba deixando de resistir, né? Vai pegando aquilo como nosso. E quando a gente se isola, a gente deixa de amar o outro. Então, nós não temos nem que assimilar e nem que nos isolarmos. Nós temos que ter sal da terra e luz do mundo. Amém? Então, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Lembre-se de quem você é em Cristo. Entendeu? Então, não é bagunçado assim, não. Você é cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Nós temos que nos lembrarmos disso. Amém?
Bem, eu deixo aqui meu abraço de urso. Um abraço fraternal, porque o abraço é um encontro de dois corações e só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós não somos porco-espinhos. Quero que vocês também se lembrem do nosso lema para 2023, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Está lá em Salmo 73, 26, ok? Então também eu me despeço aqui com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.